Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além do Sorriso. Hoje terei o prazer de conversar com a fisioterapeuta Isabel Noleto. Isabel trabalha aqui na clínica e é uma profissional de mão cheia. Vou ler aqui para vocês o mini currículo da Isabel. Ela é fisioterapeuta, é osteopata, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, tem especialização em posturologia, em palmilhas proprioceptivas, em psiconeuropediatria e atua na osteopatia pediátrica desde 2016. Bem-vinda, Isabel. Obrigada, doutora, pelo convite. É uma honra estar aqui com a senhora. É uma honra ter você aqui. Então, vamos para a primeira pergunta. Para quem ainda não conhece a osteopatia, como você costuma explicar o que é osteopatia e qual o olhar diferenciado que ela traz para o corpo? Certo. A osteopatia ela é uma da área da saúde. Ela tem como uma visão de olhar o corpo como um todo. Não é porque o joelho está doendo que eu vou olhar somente o joelho. Eu vou olhar o quadril, eu vou olhar a coluna, eu vou olhar os pés. Então, é essa mais ou menos a visão da osteopatia. A gente vê desde a alimentação do paciente, como ele dorme, quantas horas por dia ele dorme, como é que está toda a avaliação física dele. Então, esse é o diferencial da osteopatia, tá? Das outras áreas da saúde. A gente quer ver o corpo todo, como ele funciona, como ele faz para se restaurar, tá? E por isso, assim, é tão legal trabalhar como osteopata. Abrangente, né? Isso, é abrangente. E eu acho muito interessante que a sessão da osteopatia, ela não dói. Não tem dor. São estalos, né? Quando a gente está falando de adulto, ou osteopatia em adultos, a gente dá alguns estalos, mas quando a gente faz aquela manipulação, a paciente fala assim, nossa, parece que tirou 10 quilos das costas. E rapidinho, assim, você toca e é muito interessante. É muito bom. Então, qual a importância da osteopatia no acompanhamento de bebês e crianças, especialmente durante as fases iniciais do desenvolvimento? Certo, vamos lá. Como eu falei, né, a osteopatia ela vê o corpo como um todo. Então, assim, o pessoal sempre pergunta, a partir de que idade eu levo o meu bebê para o osteopata avaliar? Eu costumo falar assim, desde quando está dentro da barriga da mãe. Porque imagina só, o bebê está na barriga da mãe. Se é uma barriga que tem muitas tensões, esse bebê ele não consegue se mexer tão bem. E o bebê ele se mexe dentro da barriga da mãe também. Ele chuta, ele mexe os braços, ele gira, rodopia, né? Então, assim, quando o bebê não mexe muito, a gente também trabalha nele mesmo dentro da barriga, mas atendendo a mãe, certo? Então, assim, nos primeiros dias após o nascimento, é bom também ter uma avaliação do osteopata para ver como é que está a mamada do bebê. Se o bebê é irritadiço, também deixa o osteopata avalia, né, e vê quais disfunções que estão deixando aquele bebê irritadiço. Um bebê que tem refluxos, um bebê que tem disquesia, que é toda vez que ele vai soltar um pum ou vai defecar, ele acaba reclamando, choramingando. E também é importante a visão do osteopata ali, ajudando a família toda. Um bebê que ele fica muito tempo deitado na mesma posição, levando ao achatamento de uma parte do crânio. Então, assim, a gente sempre está ali ajudando aquela família a tudo correr muito bem, né? Ter total funcionalidade, aquele bebê não ter nenhum atrapalhos no seu desenvolvimento. Então, o ideal é trazer logo no primeiro mês. Eu costumo atender bebês até 5 dias de nascido. Que já começo atendendo. Isso é novidade, mamães. E no cuidado diário com o bebê, existe algo que os pais fazem sem perceber e que pode prejudicar o desenvolvimento craniano? Ah, sim, isso é muito comum. A gente vê o bebê dormiu, né? Aí coloca naquela posição, ninguém respira na casa.
Porque se alguém respirar profundo, ele bebê acorda. E ninguém quer beber acorda. Não, brincadeira, gente. Então, assim, a gente deixar o bebê muito tempo parado na mesma posição pode levar a esse achatamento do crânio, tá? E infelizmente, não pode isso, tá? Isso pode acontecer, isso aí pode levar a outras consequências no futuro da criança. Então, assim, evitar deixar muito tempo a criança no bebê conforto, no carrinho, não fazer o tummy time. O que é o tummy time? Deitar o bebê de barriguinha para baixo, quando ele estiver acordado, e estimular o bebê com brinquedos, com cores de vermelho, preto e branco, que são as primeiras cores que o bebê enxerga, tá? E aí você ir estimulando o bebê. Mas assim, pouquíssimos minutos, tá? 1 minuto, 2 minutos, o bebê começou a chorar, pega no colo, acalenta e vai e volta. A gente brinca até que é a academia do bebê, o tummy time, tá? Porque assim, é muito bom que o bebê se movimente. Exatamente. O bebê se movimentando, ele vai fortalecendo toda a coluna dele. Então, você deixar aquele bebê parado por longas horas não é vantagem para ele. E uma dica seria interessante, cada hora que o bebê for dormir, colocá-lo para um lado do berço. Isso. Uma hora para o lado da cabeceira do berço, outra hora para o lado dos pés do berço. Sempre alternando, porque quando ele acorda, né, quando ele abre a porta, ele procura ver quem está entrando. Então, é sempre bom ele estimulando o lado direito, o lado esquerdo. É outra coisa, né, que a gente fica colocando. Horas bota para dormir deitado do lado direito, pode colocar até um rolinho nas costas. Hora deitado para o lado esquerdo e hora deitado de barriga para cima, tá? Esse decúbito lateral, a gente pede já que esteja alguém monitorando o sono do bebê, tá? Assim, então, a gente pede para fazer as sonecas durante o dia, pode fazer o decúbito lateral. Já as noturnas, quando todo mundo tá em casa, está dormindo, a gente pede para ficar de barriguinha para cima. Certo. E o que a osteopatia craniana nos orienta a evitar? É justamente isso, deixar o bebê parado. A gente não quer que o bebê se mexa, tá? Que ele sempre seja estimulado. Não colocar sempre na mesma posição. Não colocar sempre na mesma posição. Evitar realmente longos períodos em carrinhos, como falei anteriormente, muito tempo deitado já vai prejudicar ele. Tá? Certo. E quais pequenas mudanças no dia a dia já fazem diferença? Com certeza. A mãe geralmente ela vai amamentar, horas ela amamenta com a mama direita, horas ela amamenta com a mama esquerda. Então a mãe ela vai alternando. Já aquele bebê que é na mamadeira, aí você tem que ir fazendo. Hora você amamenta, apoiando o bebê de um lado, com a cabeça no cotovelo esquerdo, e a hora você amamenta apoiando a cabeça no cotovelo direito, tá? Para você ir alternando também de um lado e para o outro. E assim sempre ele vai vendo que ele pode girar a cabeça para os dois lados. E aí ele vai ver que ele pode rolar. Conforme ele for ganhando força na musculatura da coluna, ele vai ver, eu posso rolar para um lado, eu posso rolar para o outro lado. Ele vai descobrindo o mundo, vai trabalhando o sistema vestibular do bebê. Certo. E Isabel, e no caso do bebê nascer com um achatamento na cabecinha? Isso aí ele pode acontecer geralmente quando um bebê ele ficou muito tempo na mesma posição da barriga da mãe. Algumas mães que tiveram perda de líquido amniótico durante a gestação, isso é comum, ou um bebê muito grande para a mãe, ou um bebê, a mãe, também a gente vê muito isso em mães que fizeram cirurgia abdominal, cirurgia plástica, de abdominoplastia, vesícula, retirada de apêndices. Pela cicatriz que faz uma amarração. Isso, né? Aquela aderência cicatricial, ela não é tão vantajosa na hora da gestação, mas é claro, não é por isso que vai deixar de ter filho. Dá para tudo dar um jeito, né? Então, assim, pode ter esses bebês a terem esse achatamento desde a vida intrauterina, tá? E qual o momento ideal para intervir? A partir do momento que o pai começa a olhar
que uma orelhinha ele aparece mais do que a outra, que a órbita dos olhos um está mais alto do que o outro, que a boca desvia um pouquinho mais para o lado do que para o outro. Então, a partir do momento que os pais começam a notar que existe uma assimetria na face do bebê, já avisa ao pediatra, né? E procura a ajuda de um osteopata, com especialidade em pediatria. E às vezes também uma bochechinha mais gordinha do que a outra, também, né? Aqui também o frontal, aqui um pouquinho, uma testa um pouquinho mais alta do que o outro. Então é bem interessante, assim, como hoje em dia a gente consegue perceber mais. Não sei se acho que as câmeras elas começaram a ficar mais modernas, então a gente tira a foto e já começa a ver, olha, essa orelha está mais evidente do que a outra. Acho que tem que levar no osteopata. Verdade. E o que muda quando conseguimos atuar de forma precoce? Tudo, assim, quanto melhor, agir antes, melhor, né? Porque quando o bebê está muito pequenininho, os ossos do crânio dele tem muita epífise de crescimento. Então, é muito mais fácil você conseguir mexer no crescimento ósseo do bebê, você estimular. Porque, de repente, o bebê está lá deitado, ficou muito tempo deitado, com a cabeça levemente girada para a direita. Aí ele só dorme nessa posição, aí começa a achatar. E esse achatamento ele acontece por retardo do crescimento ósseo nesse osso, que é o occipital, tá? E aí, quando vem um osteopata e ele começa a manipular aquela região, são massagens muito suaves, as mães não precisam ficar preocupadas, tá? Então, começa o quê? O que o osteopata faz? A intenção dele é estimular o crescimento ósseo naquele osso que teve um retardamento do crescimento ósseo, tá? Então, assim, quanto antes agir, melhor resposta vai ter. Tá? A partir realmente do primeiro mês, segundo mês, varia assim, muito de caso a caso, que às vezes a gente recebe bebês prematuros que ficaram muito tempo na UTI, tá? E assim, na UTI não tem como a gente estar intervindo, então realmente quando vai para casa a gente já começa a intervir. Certo. E tem um limite para esse tratamento, essa manipulação? Infelizmente a nossa janela de tempo ela é até mais ou menos o 8º mês de nascimento. Por quê? Porque quando o bebê já está no 8º mês, ele já sabe o que ele quer e o que ele não quer. Então ele já não deixa a gente mexer tanto dele, ele já não é tão colaborador, certo? E também o outro fator são o crescimento ósseo do crânio, né? Porque assim, do 1º até o 3º mês, o crânio do bebê ele chega a crescer 2 centímetros por mês. Mesmo? Entendeu? Então, imagina quando ele está no 8º mês. Então, aquelas epífises de crescimento, elas já estão bem menores. Porque o crânio do bebê nessa fase é a estrutura óssea que mais cresce. Então, assim, a gente tem que correr realmente quanto tempo antes que chegue no 8º mês. Certo. Isabel, muita gente não imagina, mas a influência dos pés, a influência de um sorriso torto, um sorriso que você vê mais um lado do que o outro, pode influenciar diretamente a postura e o desenvolvimento corporal? Sim, pode sim. Vamos lá, vamos falar primeiramente dos pés, tá? Então, imaginem só, uma criança que tem um arco plantado pé desabado. O que é isso? É um pezinho chato. Aquela criança que tende o pé dela parece um pãozinho. Então ela vai fazer o quê? Ela vai tentar juntar os joelhos. Isso dela juntando os joelhos, ela vai rodar os ilíacos dela, que vai levar a uma compensação na coluna lombar, uma compensação na torácica, uma compensação na cervical, levando a compensação a chegar até a boca e aos olhos, tá? E aí você vai vendo, é sempre um sistema em cadeia. Essa criança, ela tende a compensar aquilo mecanicamente mesmo, tá? E vai tendo essas alterações. Por isso que é importante uma avaliação física
com o osteopata para ver, encontrar o que está ali, o que está causando, por que o pé dela está desse jeito, por que ela está pisando muito para dentro, por que os joelhinhos dela estão muito abertos ou então estão muito juntos, tá? Então é justamente isso, a osteopatia ela vai tentar corrigir, o objetivo dela é corrigir a causa daquele pé, por que ele está desse jeito. Tá? E as palmilhas ajudariam mesmo em crianças? Sim, em alguns casos ajuda. A gente faz a avaliação e vê se aquele caso é de palmilha, tá? A gente utiliza o Baroscan, que é um equipamento que escaneia os pontos de pressão do pé e faz alguns testes em cima desse Baroscan. E a partir daí a gente consegue ver se tem influência ou não, muda ou não a postura da criança quando a gente coloca a palmilha no pé dela, tá? E a mesma coisa vai acontecendo na TM, tá? Que é o da boca. Então, aquela criança que mastiga mais de um lado do que o outro, aquela criança que quando sorri aparece um lado mais alto do que o outro, a criança que respira muito pela boca, um respirador oral, tá? Então, também vai levar a alterar essas disfunções orais, elas também vão levar o quê? A problemas na cervical, tá certo? Que vai levar também um ombrinho, pode ficar mais alto do que o outro, levando a um ilíaco, que é o osso da bacia, tá, gente? Ficar mais alto de um lado do que do outro, e assim levando aos problemas posturais no corpo todo. Mas essa parte de mordida mesmo é a senhora que domina, não é tão... Olha, você falou de desabamento do pé. Uhum. E às vezes, porque ele desaba internamente, parece que ele tem o pezinho chato. Isso. Mas se ele ficar na pontinha do pé, se vê a curvatura. Isso. E quando só tem o tratamento a palmilha? Não, assim, a gente tem também o trabalho de fortalecimento, tá? São passados alguns exercícios para os pais estarem fazendo com a criança em casa, tá? Quando a gente percebe que a criança não faz em casa, a gente encaminha para a fisioterapia motora, para estar fazendo esse trabalho de fortalecimento, flexores dos dedos do pé, musculatura interna da perna, tá? Então, assim, vai realmente de acordo com a causa que foi identificada durante a avaliação física, tá? Nem sempre é a palmilha que vai ser o tratamento principal. E sempre é tudo em conjunto. E quanto mais cedo tratar, melhor. Ah, sim, com certeza. A palmilha a gente costuma usar a partir dos 5 anos de idade, tá? Coloca ela dentro do tênis da escola, ela passa meio período do dia, né, com aquela palmilha, e aí dela já vai estimulando a correção postural da criança. Tá? Que interessante, muito interessante. Isabel, agradeço muito a sua participação no nosso podcast. Imagina. Muito obrigada e vou te chamar outras vezes para a gente tocar outros assuntos. Ah, sim, tem muitos assuntos ainda para a gente conversar. Se você gostou desse podcast, nos siga no Instagram e também no YouTube. Me segue para mais.